Na paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar a Santíssima Palavra de Deus com você, caro ouvinte, no texto sagrado do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. Diz assim a Palavra de Deus: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrando-os a teus pés, e saibam que eu te amo. Amém? Caro e amado ouvinte da palavra de Deus, essas palavras foram ditas por Jesus Cristo, tá certo? E relatada e escrita pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, quando ele se encontrava na ilha de Pátimo, tá certo? Observe que esta visão, esta conversação que João teve com o próprio Jesus Cristo, já ressuscitado, já sentado à direita de Deus, Jesus fala com João sobre a igreja, tá bom? Sobre a igreja dele. E essa igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja que não se dobra às vontades de Satanás. A gente sabe que em pleno século XXI, nessa pandemia, desse Covid aí, desses vírus malignos, muitos têm abandonado a fé. Muitos têm deixado de crer no Senhor dos Exércitos, no leão da tribo de Judá. Muitos têm deixado e abandonado aquilo que Jesus ensinou, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Muitos têm dado preferência à ciência, têm dado preferência ao homem e têm deixado de lado Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Observe que o Senhor Jesus mandou que João, aleluia, escrevesse para o anjo da igreja que estava em Filadélfia. Ele falou que ele é verdadeiro e que ele tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus falou ainda mais, ele conhecia a obra da igreja de Filadélfia, do povo de Filadélfia, o povo santo. Ele conhecia. E que diante desse povo, ele colocou uma porta aberta, que ninguém poderia fechar esta porta. Por quê? Porque ele abriu esta porta para a igreja, para o povo de Filadélfia. Porque era um povo que tinha pouca força, é verdade, mas eles guardavam a palavra de Deus e não negaram o nome do Senhor. E hoje nós observamos que muitos, mesmo nessa pandemia, nessa dificuldade, e eu creio que foi um ato até preparado pelo homem,
uma coisa que o homem criou para querer prejudicar a humanidade, para querer prejudicar as pessoas de bens. E muitos não têm atentado para a palavra de Deus e têm desprezado a palavra de Deus. E com isso até mesmo tem sido frustrado, porque muitas das vezes tem usado aquilo que os homens têm ordenado e não tem tido efeito. Muitos perderam seus entes queridos, né? Porque muitas das vezes não olharam para o autor e consumador da nossa fé, olharam para o homem. Mas observe que o Senhor Jesus, quando ele fala para João, ele diz que ele fará aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem que são judeus, aqueles que se dizem que creem em Deus, mas na verdade não creem em Deus, creem em Satanás. Porque eu não consigo conceber como é que um homem diz que crê em Deus e ele quer ver o mal do seu próximo, né? Diz que crê em Deus, sobe nos altares das igrejas, aí pega, manda fechar as igrejas, fica perseguindo pastores, né? Fica tocando terrores. Então, essas pessoas, segundo a Bíblia, elas não são de Deus, elas são da sinagoga de Satanás. Mas só que observe que o próprio Jesus ele promete fazer dessas pessoas com que elas venham, né? E adorem, prostrando-se aos pés de quem? De Jesus, né? Elas venham e se prostrem aos pés de Jesus, para que elas saibam que Jesus ama a igreja, né? Eu acredito, né, que os planos do homem aqui da Terra, agora, nesse ano de 2022, vai ser frustrado por Deus. Deus não vai permitir que o homem faça o que ele quer, de forma alguma, porque a igreja precisa ser exaltada aqui na Terra. A igreja precisa receber essa promessa que Deus fez à igreja, que aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás virão se prostrar diante da igreja, tá certo? Antes dela subir, eles irão se prostrar diante da igreja, para que eles saibam como o Senhor ama tanto a igreja dele. Então, sabemos que nós estamos sim passando uma grande luta, uma grande perseguição de algumas autoridades que são da sinagoga de Satanás, porque se fosse de Deus, não mandaria prender pastores, não mandariam fechar a igreja, tá? Colocar restrições, até dizer que a igreja, né, não tem importância para a sociedade, como alguns políticos fizeram isso. Mas eles virão se prostrar sim, porque a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira, ela é eficaz, ela não se contradiz. O homem, ele se contradiz, ele falha, ele erra, mas a palavra não, tá certo? Então, o Senhor, ele ali falando com a igreja, ele no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, ele disse assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vocês estão observando essa palavra? Tudo isso que está acontecendo no mundo, né, com essa pandemia, é uma tentação, né? É uma tentação que está havendo. Por quê? Porque o homem mau, que só pensa no dinheiro, só pensa no status, só pensa nas coisas deste mundo, ele tem dado legalidade a Satanás para tentar a humanidade. Mas observe que o Senhor lhe promete, né, nessa tentação, né, aleluia, dá livramento, né?
dar a vitória. E é por isso que você e eu, você que crê em Deus, você tem que ter paciência, você tem que crer em Deus, né? Quantas ameaças tem sido feita à igreja, tem sido feita ao povo de Deus, né? Até mesmo para os filhos do povo de Deus, né? Ah, se não for ali vacinado, né? Vai ser tomada a guarda dos filhos, né? Para você ver como é. Quer dizer, cadê a Constituição Federal? Cadê o livre-arbítrio do homem? Cadê, né? Que tem um dos artigos da Constituição Federal que diz que ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer fazer, né? Senão em virtude da lei. Agora, é claro, né? A lei, ela não pode ser feita de qualquer forma. A lei tem requisitos. A lei tem uma Constituição. A lei tem um Código Penal, tem um Código Civil. E muitos têm feito leis injustas. Têm feito leis que ferem até mesmo a Constituição Federal, né? Para dizer, quer dizer, para coisar o seu ego, né? Para dizer que é uma autoridade, que tem pulso. Aí você reúne com o seu grupo isoladamente, respeitando a Constituição Federal, e faz leis absurdas, leis, eu posso até dizer, comunista. Tá certo? Então nós estamos, segundo a Constituição Federal, num país laico, mas eu acredito que não está sendo respeitado esse direito. Porque os governos, principalmente, eu não falo do governo federal, o governo federal ele tem se posicionado como um verdadeiro político, como um verdadeiro cidadão. Mas eu digo alguns vereadores, alguns deputados, alguns governadores, prefeitos, não estou generalizando, mas alguns que têm violado o direito de ir e vir do cidadão brasileiro. Eu não só digo do cidadão brasileiro, mas de todas as nações, né? Os políticos têm violado esse direito. Mas Deus é fiel. Deus, ele vai cumprir a sua promessa na vida da igreja. Então que Deus te abençoe, fique com esta palavra em teu coração e creia que a porta que Deus abriu ninguém fecha, tá certo? Não tenha medo, confie em Deus, porque maior é que está conosco do que no mundo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Shalom.